Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E queria saber como vocês estão, como vocês estão passando esses dias bem desafiador aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, para a gente falar sobre esse assunto, não só pela tragédia e pelas todas as informações que vocês já estão acompanhando, os meios de comunicação, a nossa TV Cidade está cobrindo muito bem, mas fazer algumas reflexões, alguns pensamentos e falar sobre duas figuras ilustres que estão muito em voga nesses dias, que é o bombeiro, que agora em maio, dia 4 de maio, se comemorou a data, é uma data para ilustrar e para conscientizar as pessoas, e o voluntariado, né? E o voluntariado. Então, pessoal, estamos passando por um momento, parece, de terror nesses últimos dias, né? Nesses últimos momentos, e até uma questão que eu quero trazer para a gente já começar refletindo e pensando, como um amigo meu disse, que ele mora há muitos anos no Rio Grande do Sul, mas ele é natural do Rio de Janeiro, e ele falou que essa situação que está começando a acontecer com mais frequência no nosso estado, acontece há no mínimo 20 anos no Sudeste, que o estado do Rio Grande do Sul é um estado rico, era pelo menos, né, um estado muito diferenciado do restante do país, né, que não tinha tanto essas catástrofes, essas misérias, era um estado, desculpa, muito para frente em relação ao restante do Brasil. E que no Sudeste já acontece isso há 20 anos, e que no Nordeste também há muito mais, acho que isso, que aí já é um estado, um pouco, assim, rico em beleza, entre as coisas, mais pobre em questão de estrutura e outras situações, né, se a gente se comparar, porque é difícil comparar também, mas, né, acaba acontecendo. E o estado de São Paulo, né, o litoral de São Paulo, que agora começou a ter também essas reações da natureza. E uma questão que eu questiono, se ele fez essa reflexão, e esse meu amigo, ele é professor de história, ele é da cultura e tudo mais, e ele fez esse chamado para a gente pensar, porque quando a gente começou vendo isso acontecer nos outros estados, nós não se preparamos para o nosso estado, para isso não acontecer. Os estados o Brasil é muito grande, mas é tudo interligado. Por que a gente não se organizou ou se preparou para diminuir essa catástrofe que está acontecendo? E outra coisa, se o Brasil, o mundo e tudo mais tem trabalhado para melhorar informações de tecnologia, de a parte meteorológica, de ciência, de comunicação e tudo mais, usando o capitalismo, usando todo o dinheiro que se tem e tudo que se tem no mundo, porque o mundo é muito rico, para ter mais conhecimento. Por que a gente não usou esse conhecimento que a gente recebeu e sabe para diminuir essas consequências? Não adianta a gente ter tudo o que o dinheiro pode trazer e nós não usarmos isso a favor e não só pela questão do dinheiro em si, do capitalismo em si. Se a gente tem melhor condições, uma educação que ainda no Brasil precisa melhorar, porque nós somos um país de terceiro mundo, mas muito rico, e a gente tem mais a ciência, claro, com aquelas questões que a gente sempre questiona, né, que a primeira coisa que eles cortam de verba é na ciência, é na educação, é na saúde, mas sim, nós estamos e somos um país muito melhor do que no passado, né, em todos os sentidos. Então, quando a gente soube que ia ter essas catástrofes, por que a gente não se preparou? Outra coisa, a natureza está há muito tempo demonstrando o que ia vir. Por que a gente não começou a pensar em como evitar e diminuir essas consequências? Então, muito do que está acontecendo é porque a gente não está dando a devida atenção para os recados que o universo tem nos dado e para os meios científicos que tem nos dado. E outra questão que eu tenho falado nesses últimos dias e me veio muito à mente
é de uma fala da minha avó, que vai fazer 90 anos, tá? Mas uma pessoa que talvez pouco conhece estudos acadêmicos, mas de conhecimento de vida muito forte, muito potente, e passa por várias situações, por várias dificuldades, e ela falando que chegaria um dia que nós teríamos o dinheiro para fazer as coisas e comprar o que o capitalismo pede, o que a gente precisa, até das noções básicas, mas nós não teríamos o que comprar, não teríamos comida, não teríamos saúde, não teríamos educação, não teríamos saneamento básico, não teríamos tudo isso que está sendo, às vezes, o motivo de ter levado a toda essa tragédia. Porque nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. Alguns menos, alguns mais. Claro que nesses dias tristes falar sobre isso e puxar a orelha é complicado. Nesse momento a gente tem que resolver essa situação. Mas nós temos que começar a pensar o que fazer para retroceder e melhorar o que nós causamos. O resultado não vai ser imediato, nós vamos ver mais problemas, sendo bem ciente, mas como fazer com que isso que a gente estragou e atrapalhou volte a diminua e não aconteça com a frequência que está acontecendo, porque vão vir outros problemas. Outra questão, pessoal, depois que passar os problemas básicos que a gente está passando, de enchentes, de encostas caindo, de pessoas morrendo, que não é nada básico, né, perder vidas por causa disso, e dessas questões de se salvar, que é o básico, nós vamos ter problemas de saúde, porque as pessoas que estão querendo ajudar e quem está preparado e é preparado para essas catástrofes vai com o básico, mas quem não é preparado ou que quis ajudar na ânsia de fazer o quanto antes, na urgência, nem todo mundo tinha as condições ideais para isso, né? É benéfico, é louvável tudo isso, mas se você vai para um lugar contaminado e não está com o mínimo de preparo, e além de estar dificultando os salvamentos, você está ocasionando uma outra situação, porque depois vai vir as doenças da leptospirose, a dengue vai aumentar, que já estava muito forte no nosso estado, outra doença que não se via e agora está muito, né? Então, outra questão, pessoal, se você não tem uma condição, um entendimento básico do que é um salvamento e do que é fazer essas questões, também, mais uma vez, obrigado por todo mundo que está fazendo, mas se você não sabe o básico que precisa, não vai lá até onde não tem como chegar ou onde está difícil chegar. Que ao invés de você ajudar, você está dificultando. Então, se você não pode estar no momento do resgate, de ajudar os resgate, pensa conscientemente, não deixa o caos tomar conta da sua mente, porque é muito importante a gente trabalhar também nosso emocional, a inteligência. Pode parecer banal o que eu estou falando, mas não é, porque quando a gente deixa o caos tomar conta da nossa mente, de nós, a gente não reage como deveria ser. Se você não está em condições de estar lá no salvamento, como você pode ser positivo e benéfico para ajudar essa situação? Fazer campanhas de doação de alimento, fazer vaquinha, ajudar com informações confiáveis e não fake news, ajudar nos abrigos, ajudar nas situações. Outra coisa, pessoal, pensar também um pouco na logística das situações, né? Porque o que acontece? Como uma amiga minha que ela pensou na iminência, na urgência da situação, em fazer uma vaquinha para arrecadar dinheiro e não misturar com o dinheiro pessoal dela, ela usou as plataformas que existem para isso, né? Do financiamento coletivo. Só que não sei se ela sabia, mas na urgência ela não prestou atenção que o dinheiro é liberado 5 dias depois, nos que tem o prazo menor. E ainda, além de 5 dias depois, uma parte desse valor que você doa fica para o sustento da plataforma. E eu não sou contra, porque as coisas têm que ter seu sustento, têm que ter sua sobrevivência. Mas numa situação de calamidade, esse valor que fica para a plataforma falta para quem precisa na emergência. E outra coisa, 5 dias depois de esse dinheiro estar liberado para isso, às vezes é muito tarde.
Então, de pensar em ações mais imediatas, mas ações eficazes, que ajudam, que colaboram nessa situação, doações de sangue, de você ser um ombro amigo para quem já conseguiu sair do momento pior e que precisa de uma ajuda, apoio psicológico, troca de informações. Se você não pode ajudar a salvar, você tem roupa que pode estar lá, que é a roupa de neoprene, as roupas apropriadas. Se você tem um barco para ajudar, se você tem carros para fazer o leva e traz dos alimentos, você pode ajudar a preparar os alimentos que vão ir para os lugares. Você que tem um pouco mais de condição, isso está acontecendo, mas acontecer mais, prestar aviões, ceder aviões. Outra coisa, o governo ceder um pouco nos impostos dos empresários e das pessoas que estão ajudando o pessoal, porque vai chegar uma hora que nem quem tem condições não vai conseguir, porque vai ficar tão caótico, que se cada um não ajudar na sua parte, não fizer a sua parte, vai chegar uma situação bem complicada. E fora que depois que a gente passar, porque a vida e as necessidades básicas são o principal hoje em dia, nós vamos conseguir começar a surtir os outros efeitos, ter os outros efeitos, que é a logística. Os caminhões não estão conseguindo fazer a logística que devem, então gasolina não chega direito, alimento não chega direito, medicamentos não chega direito. Eu, semana passada, estava no hospital para fazer um procedimento que talvez um pouco mais leve, talvez um pouco mais com mais cuidados. E isso foi nos dias que começou a ficar as coisas caóticas. É isso que Caxias do Sul não está tão caótico como em outros lugares. Nós estamos no céu, perto do que muitos lugares estão. E aí, na conversa com o médico, um pouco, claro que também pensando na minha questão de saúde e de cuidados, né, de não me colocar em risco, mas também pensando em outras pessoas, o médico pediu: vamos fazer tudo ou vamos fazer só a parte mais simples? Claro que eu também pensei em mim, óbvio, a gente tem que primeiro pensar em estar bem assim mesmo para depois ajudar os outros, mas eu não pensei só em mim. Eu disse: doutor, vamos fazer o que dá, sem precisar um cuidado maior, talvez de sangue ou outras questões de UTI ou uma observação maior, e deixar isso para o que vai vir, porque a gente já estava vendo. E eu, quando acordei da recuperação, que foi a parte mais simples, eu já estava vendo o hospital começando a ficar no caos, que era de faltar os mantimentos, as questões básicas para sustentar um hospital, para manter o hospital. E isso que não tinha começado a vir o pessoal que estava acidentados ou quase sem vida, tudo que resultou essa situação. Não tinha nem começado direito, eles só estavam se preparando e já estava começando a faltar. Em Porto Alegre faltou oxigênio, pessoal, né? Então, assim, isso agora que nós estamos numa questão de que parece um filme de terror, mas depois o Estado vai passar por muitas dificuldades, por muitos problemas, cirurgias ou atendimentos que são eletivos, que já era dificultoso antes por causa que a nossa saúde já é um caos, independente de qualquer situação, vai ficar muito pior. Os empresários que querem se colocar no lugar dos outros e querem ajudar, eles vão estar complicados também de ajudar, porque o dinheiro vai acabar. A saúde, a educação se já era também, por mais que tenha melhorado nos últimos anos, que já era difícil, vai ficar vários pilares do nosso estado, vai ficar caótico, e do Brasil também vai ficar caótico, para a gente chegar a reverter essa situação, para voltar um básico do que é isso, né? Então a gente começar a pensar, porque muito do que está sendo feito agora e que está sendo ajudado agora precisa, mas agora nós temos que começar a refletir, a raciocinar e a pensar de como fazer isso de uma forma mais eficaz. O imediatismo, apesar de que está com chance de chover mais e de ter outras catástrofes, acho que já foi feito. Agora nós temos que começar a pensar em coisas pontuais. Naquela cidade, o que está faltando? Naquela cidade precisa o quê? Sangue. Posso dar sangue para deixar aqui em Caxias para ser mandado para Porto Alegre?
ou para outra parte, como fazer isso de uma forma que seja positiva e que seja eficaz. Outra coisa, que eu falei para vocês, nós, os bombeiros, pessoal, sempre foi trabalhado e eles sempre fizeram seu trabalho dignamente. Agora estão fazendo mais ainda, né? E o quanto que a gente tem que estar preparado, e quando passar todo esse momento pior, de como a gente se preparar e trabalhar e se educar para estar preparado para a questão de educação financeira, educação de saúde, educação sexual, e não é esperar catástrofes, mas se acontecer algo como acontece isso num plano B, esses profissionais são pessoas que podem te ajudar, ou você ir atrás de curso, capacitação. Outra questão, dentro do meu público mais direto, pessoal, se já está um caos e se já está difícil resgatar e ajudar pessoas sem deficiência ou sem uma condição específica, sem uma questão específica, imagina como está para pessoas com deficiência ou para classes minoritárias. Se às vezes você quer ajudar e não sabe como ajudar por falta de conhecimento ou por não ter ido atrás de se capacitar o suficiente, ou pelo menos o básico para essas situações, imagina você ir ajudar uma pessoa com deficiência ou uma questão diferenciada. Às vezes você nem sabe que a pessoa tem deficiência, mas e os cuidados que tem que ter nessa retirada desse corpo. Às vezes a pessoa já tem uma necessidade, aí sim uma questão especial pela questão da deficiência, que ela não pode ser retirada de qualquer forma, que ela precisa ser manejada de uma forma mais cuidadosa, para não complicar ainda mais. Só que se você não tem conhecimento, se a gente não estuda e não se capacita, que parece coisas bobas, como que a gente vai fazer? Outra coisa, quem está conseguindo se salvar nessas regiões calamitosas estão conseguindo se salvar pelo telhado. Se você é um cadeirante, ou dependendo da deficiência, como que você vai chegar num telhado? Então, como é importante as saídas de emergências e os cuidados de emergências começar a ser pensado para as casas, para as moradias e não só para os espaços públicos e os espaços sociais, pessoal, porque isso veio fazer a gente pensar nessas realidades também, como uma pessoa que não tem mobilidade vai sair por um telhado, como que ela vai tentar se ajudar nessa questão? Outra coisa que falaram, né, das placas solares, que isso é uma questão de sustentabilidade, tem ajudado muito o meio ambiente, mas nesse meio que você não sabe onde que está, onde não está, isso pode te eletrizar, pode te dar choque e outras coisas, porque a eletricidade foi desligada, mas essas placas solares, quando para de chover e vem o sol, elas são energizadas de novo. Então, quanto que a gente precisa ter de conhecimento de diversos assuntos, eu sei que não é fácil, e não é muito bom alguns assuntos, mas para estar preparado para reagir da melhor forma em diversas situações, né? Tudo isso que está trazendo. E o voluntariado que eu falei no início, e estou falando agora de novo. Como você está preparado para ser um bom voluntário? Ajudar de forma positiva, ajudar sendo eficaz para esses momentos, e como preparar as cidades para essas questões, a parte das comportas, das barragens, tudo mais, e como aplaudir e cada vez mais dar valor para esses trabalhos, tanto dos bombeiros quanto dos policiais, tanto dos voluntariados. Eu disse que eu ia falar aqui das datas, a parte histórica sobre essas duas pessoas, mas como eu me prolonguei na minha fala aqui, talvez nesse programa não vai ser possível, senão um programa não vai ser suficiente, mas em outro momento eu vou falar sobre a parte histórica dos bombeiros e um pouco sobre o voluntariado, mas de nós pensarmos tudo isso com mais seriedade, com mais verdade, e aproveitando que foi
É assim, às vezes é nessas questões que a gente evolui e muda, né? Mas pensar melhor e pensar de uma forma para que isso venha para nosso crescimento como pessoa e tudo mais. Eu ia falar sobre um outro assunto, pessoal, que eu acabei esquecendo, deixa eu ver se eu me lembro antes de nós terminarmos, sobre o voluntariado, sobre os bombeiros, sobre os policiais e tudo mais, né? Mas, agora me deu um branco, deixa eu ver se eu continuar falando aqui com vocês, mas ver se eu me lembro, trazer um pouquinho da questão da importância. Pegar um outro tema que talvez eu esteja juntando com esse momento triste da população, mas que é bom a gente aproveitar também para a gente falar. Mesmo nesse momento triste, tem pessoas saqueando o que foi doado, tem pessoas roubando, se aproveitando de forma errada dessa situação, abrigos de pessoas que espero que sejam fake news, mas não sei, porque hoje em dia a gente tem que desconfiar de tudo, de pessoas sendo estrupadas, sendo violentadas, vários tipos de abusos. Gente, já não chega o que essas pessoas passaram e estão desabrigadas, estão no abrigo porque não tem onde ficar, porque perderam tudo e ainda passar por isso. Por favor, pensem, ponham a mão na consciência, no coração, se coloquem no lugar de tudo isso. Como eu falei em algum momento ali, o governo, se puder ajudar, não cobrar tanto dos impostos, flexibilizar para quem está ajudando, não penalizar mais ainda. Nós precisamos apoio e ajuda de todos. Outra coisa, quando tudo isso passar, tudo que vai vir, né, dessas consequências, nós precisamos começar a pensar, além dessas profissões com mais valor, do voluntariado de uma forma diferente, porque o que eu tenho visto no Brasil é que assim as pessoas têm se aproveitado do que é ser voluntário e usado isso como sistema e tornando algo que tem que ser pontual e para situações assim e se tornando uma coisa regular. O voluntário não tem que ser, o voluntariado é uma coisa linda, digna, mas não pode virar uma rotina. Nós não podemos se aproveitar da situação para se tornar isso uma regularidade e fugir dos nossos compromissos, das nossas regras, das nossas questões. Quando alguém oferece um serviço, oferece um trabalho fora dessas situações, você não pode pedir para aquela pessoa fazer sempre de graça. Você não pode pedir sempre dentro da questão e da sensibilização e usar do sentimento das pessoas e usar o voluntariado de forma errada. Não. A questão, se é o trabalho da pessoa, a pessoa tem que ganhar por isso, ela tem que ser valorizada por isso, tem que ter condições dignas. E se você quer algo que aquela pessoa oferece e você não tem condições, talvez de pagar pelo dinheiro, como que você pode fazer uma contraproposta para aquela pessoa? Ou como você pode se organizar para o mês seguinte ou no período seguinte ter condições de pagar aquela pessoa? Ensinar, não viver sempre disso, não viver sempre dessa situação, não usar essa situação a favor e parecer que está sendo bom e não está sendo bom, porque muitas vezes as pessoas distorcem isso, algo que é lindo, e levam para o mau caminho, e levam para o lado errado. Não podemos, o voluntariado não tem que virar uma rotina, tem que ser uma exceção. E se o voluntariado está virando uma rotina, o que nós precisamos fazer para mudar essa situação? O que nós precisamos instruir, conscientizar, ensinar e mostrar para as pessoas que isso não pode ser o principal. Isso tem que ser principal em situações assim. E como essas situações assim não virarem uma rotina. E o que a gente precisa dar um passo para trás do que a gente errou para dar 2 para frente para melhorar. Isso é uma sociedade de primeiro mundo.
E isso é uma realidade de primeiro mundo. E também meditar e avaliar o que é primeiro mundo e terceiro mundo, porque problemas que acontecem aqui talvez não aconteçam igual no primeiro mundo, mas acontecem problemas no primeiro mundo. Então não é diminuir o Brasil, mas é fazer melhor e diferente o que está acontecendo, porque estão também se aproveitando dessas situações, sim, e isso não pode cada vez aumentar mais e virar uma bola de neve. Então, eu comecei pensando em falar uma coisa para vocês e fui para um outro caminho, mas eu acho bem positivo e bem necessário. Então, vocês reflitam, pensem, vejam como eu posso fazer melhor e ser melhor a cada dia, no que eu posso ajudar nessa situação do jeito que está. Nas minhas redes sociais eu tenho colocado várias formas de ajudar e de colaborar de uma forma que eu acho que seja mais eficaz, e cada um acha a sua, mas ter um pouco de consciência nesses cuidados para não atrapalhar em vez de ajudar e não se prejudicar também, e fazer essa situação melhorar o quanto antes, e depois a gente fazer a reconstrução do nosso estado e dos outros estados, né? Porque tem algumas questões, como diz meu amigo, que tem acontecido com frequência e acaba, quando melhora no estado, piora no outro, né? Para que isso volte a trazer as energias e os resultados positivos no todo. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquem bem. Quem precisar de ajuda, me chame, inbox, aqui na TV. A gente ajuda no que precisa, nas minhas redes sociais. E vamos ajudar a ressignificar essa situação e a voltar a falar do que é o nosso foco aqui: cultura, esporte e conhecimento, inclusão e educação. Até mais e fiquem bem. Roberta, ascoltami.